Em nosso estudo de hoje, é a lição 52 do livro Bênção da Paz, na senda de todos. Pois ao que tem, lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 12. Quanto mais tiveres posses sem utilidade, títulos sem apreciação, conhecimento sem trabalho, poder sem benevolência, objetos sem uso, relações sem proveito, menos livre te reconhecerás para ser feliz. De certo que a independência não quer dizer impossibilidade à frente da vida. É razoável possuir reservas amoedadas, mas é importante se mantenham colocadas a serviço do amparo e do progresso comunitários. Que te exornes com lauréis terrenos, entretanto mobilizando-os em auxílio dos semelhantes. Que entesoure cultura, todavia utilizando-lhe as possibilidades em benefício do próximo. Que disponhas de autoridade, contudo manejando-a na administração da bondade e da justiça. Que conserves pertences diversos para conforto e apresentação individual, doando, porém, o supérfluo no socorro aos que sofrem na retaguarda. Que contes com legiões de amigos, mas buscando motivá-los para as obras da beneficência e da educação. Quanto mais retivermos do que somos e temos em louvor do próprio egoísmo, eis-nos mais escravos da sombra em que se expressa o domínio do eu. Estejamos, porém, convencidos de que quanto mais dermos do que somos e temos em apoio aos outros, mais livres nos tornamos para assimilar e esparzir a luz que entretece o reino de Deus. Essa passagem do Evangelho é uma das passagens mais enigmáticas e passagem que eu precisei muito do suporte, do apoio da doutrina espírita para poder compreender, porque ela, fazendo uma interpretação literal, ela já seria de imediato o princípio da maior injustiça possível. Aquele que tem vai receber muito mais, e aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será retirado. Falei, a gente que vem, né, no meu caso aqui, pessoal de origem nordestina, eu sou filho de cearense com mineiro. Então o que acontece? A gente para ver tanta situação de um povo como do outro e ver muita gente passando fome, e falei, meu Deus, esse princípio, até o pouquinho que o pobre coitado tem, vai ser retirado dele. Então a gente precisava do auxílio da doutrina espírita para compreender o que Jesus estava querendo dizer com essa parábola. E como o objetivo da doutrina espírita é esse, é tirar o véu que está por trás de cada parábola, ele vem explicar, na verdade, vamos interpretar dessa maneira. Aquele que tem e valoriza o que tem e que utiliza da maneira correta aquilo que tem, ele vai ter em abundância o tempo todo. Vou dar dois exemplos simples. Um no campo material. A pessoa ganhou um terreno de herança, não cuida do terreno. E o que acontece? O terreno vai começar a dar um mato muito alto, daqui a pouco dá alguma praga, daqui a pouco começa a incomodar a vigilância sanitária, daqui a pouco está o governo local procurando um processo de desapropriação para poder utilizar melhor aquele imóvel e você perde o imóvel. Agora a pessoa começa a cuidar e a manutenção, utiliza, edifica alguma coisa, aquele que tem, esse vai ter mais ainda. Agora aquele que não está cuidando vai perder. Um outro exemplo que a gente pode usar é no campo da cultura também. Eu estou estudando para fazer um determinado concurso público. Aí terminou a primeira prova, eu não passo, eu desisto. Em 6 meses eu vou ter esquecido a matéria todinha, porque a gente aprende, pelo menos com relação ao concurso público, que se estuda até passar, não se estuda para passar. Então a pessoa largou, desanimou, não quis arriscar mais, e o que acontece? Perde até aquele pouquinho que tinha. Então, Emmanuel começa falando para a gente, se você tem posses sem utilidade, título, mas sem aplicação, conhecimento, mas sem trabalho, poder, mas sem benevolência, ele vem trazer sempre a gente para meditar bastante, né? Objetos sem uso, relações sem proveito, menos livre te reconhecerá para ser feliz. E ele chama atenção, de certo não é proibido a ninguém, né, a gente deixar de ter alguns recursos amoedados, a gente deixar de ter cultura, não é proibido, mas ele vem chamando a atenção. Tudo aquilo que a gente consegue colocar
à disposição da coletividade, à disposição do grupo que está mais próximo a gente também, a gente começa a sair do ego para ir para o coletivo, vai ter frutos muito melhores e vai ter frutos que vai trazer para a gente realmente o caminho de felicidade, o caminho de conhecimento da luz, da vida espiritual. Então ele vem chamar a nossa atenção que quanto mais nós retivermos do que somos e temos em louvor do próprio egoísmo, eis-nos mais escravos da sombra em que se expressa o domínio do eu. É uma coisa tão interessante que tem, por exemplo, eu estou aqui agora, nesse local que vocês estão vendo aqui, é Sana, esse lugar aqui é um distrito de Macaé. E é um lugar onde tem natureza, contato com natureza mesmo. E aí o que acontece? Eu me lembro de uma frase do Leonardo da Vinci que ele falava assim, né, que o auge da sofisticação é a simplicidade. Um dia todos nós vamos chegar a esse ponto, né, depois de termos experimentado de todas as maneiras, o caminho sempre teve aqui, nesse contato mais simples com essa água aqui que está por trás, com essa formiga que está subindo aqui no meu braço, né? Enfim, esse contato mais simples. Mas a gente busca outras maneiras. Quando a gente consegue encontrar isso, a gente quer compartilhar com mais pessoas, porque na verdade esse tipo de coisa aqui só tem graça quando a gente consegue compartilhar com outras pessoas. E é interessante que esse mesmo raciocínio a gente também consegue ter com relação a uma diversão de um passeio, de uma viagem. A gente faz uma viagem tão boa que a gente fica pensando às vezes, poxa, fulano tinha que estar aqui com a gente. Fazer essa viagem sem graça, sozinho não tem graça, acaba ficando sem graça. Agora, quando a gente está com nossos amigos, as pessoas queridas, a coisa fica melhor. Enfim, a gente vai descobrir que os prazeres desse mundo, eles só vão ter graça se a gente estiver desfrutando de maneira coletiva. Enquanto a gente encontra pessoas ainda em situação de penumbra, em situação de sombra, aí aqui a nossa felicidade não é completa. Então, quando a gente pega o pouquinho que a gente tem, seja de recursos materiais, seja de recursos intelectuais, culturais, e a gente começa esse processo de dividir com as pessoas, aí sim, essa pessoa, quanto mais ele recebe, mais ele vai ter o tempo todo, que ele vai multiplicando de 10 por 100, 100 por 1000, como diz na palavra do evangélico, de maneira simbólica. Agora, aquela pessoa que fica no ostracismo, o que acontece? Até os bens que ela consegue, daqui a pouco, vão levá-la a caminho de depressão, a caminho de síndrome de pânico, a caminho de transtornos psicológicos graves. Por quê? Porque não está ainda aprendendo esse relacionamento coletivo, de maneira que a gente vai perceber o seguinte, gente, vamos perceber uma coisa, até para poder entender esse texto. Se a gente vive num mundo em que o aprendizado maior já está sendo trazido aí desde a época dos gregos, muitos anos antes de Cristo, qual é o aprendizado maior aqui da Terra? É amar ao próximo como a si mesmo. O que isso significa? Que o amor a si mesmo a gente já tem, já traz nele. Todos aqui temos uma parcela generosa ainda de egoísmo, de vaidade e de orgulho, né? Esse é normal. Agora, conforme a gente consegue aprender a dividir com as pessoas, e ao mesmo tempo que respeitar o direito das pessoas, a gente criar também essa barreira também do nosso respeito a nós mesmos, né? Aquele respeito que a gente deve ter, a gente começa a viver de maneira salutar. Então ele vem aqui para a gente, né, falando assim, que estejamos, porém, convencidos de que quanto mais dermos do que somos e temos em apoio dos outros, mais livres nos tornamos para assimilar e esparzir a luz que entretece o reino de Deus. Essa lição é muito grave para a gente, principalmente aos jovens e aos adolescentes que estão começando a pensar em entrar no mercado de trabalho, estão começando a pensar qual a faculdade que vão fazer, e porque a gente entra num mundo que é muito competitivo, em um mundo em que muitas pessoas querem, na verdade, guardar esses patrimônios, esses conhecimentos, como se fossem trunfos na manga, como as pessoas utilizam os termos mais antigos da época, que os meios de diversão acabavam se resumindo numa mesa com uma carta de baralho, né? Então o que acontece? As pessoas querem o tempo todo ter aquilo como um patrimônio para ela, né? Mas quanto mais ela divide esse patrimônio, compartilha, hoje nas redes sociais, mais ela vai engrandecendo a todos, e de maneira que até hoje as pessoas falam, né, que aquele que não escreveu um livro ou que não compartilhou um conteúdo qualquer útil na rede social ainda não cumpriu o seu papel. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.